E hoje, seguindo a sugestão dos inscritos e depois de fazer uma votação junto com os membros VIPs aqui do canal, eu vou mostrar para vocês a história de uma arma bem peculiar, já que ela tem a aparência de submetralhadora, mas comercialmente falando é considerada como uma pistola semiautomática. E ao longo do vídeo vocês vão entender como é a classificação correta dela, ok? Eu tô falando da sueco-americana Intratec Tech 9, que tem um projeto bastante simples e ganhou muita fama em todo o planeta por ser uma arma bastante usada tanto na vida real como nos filmes por gangues, bandidos e etc. Quando o vídeo acabar, coloca aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos que tem aqui no canal na playlist chamada Origem das Armas e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Meus amigos, a história da Tech 9 começa em 1983, quando a fabricante sueca de armas Interdynamic AB quis criar uma submetralhadora que tivesse o modo de disparo automático e semiautomático, um sistema de ação do tipo blowback e com o ferrolho funcionando de forma aberta, e ainda que fosse municiada com um cartucho 9x19mm, sendo baseada em uma outra submetralhadora nacional, a Carl Gustaf M45, que também usava o mesmo calibre e, embora naquela época já não fosse mais fabricada, ainda era usada em grande quantidade pelas forças armadas do país. Surgia então a Interdynamic MP9, que tinha um processo de fabricação de baixíssimo custo, envolvendo muitas peças em aço estampado e um receptáculo inferior feito em polímero, o que barateava muito a arma e fazia com que o seu preço de venda fosse acessível aos países emergentes e subdesenvolvidos. O cliente principal que a Interdynamic tinha em mente era a África do Sul, mas ao observar o projeto, o país rejeitou a MP9 e no final das contas ela acabou não encontrando nenhum comprador militar ao redor do planeta. Apesar desse resultado péssimo, em 1984, o designer de armas sueco naturalizado americano George Kellgren, que inclusive anos mais tarde fundou a empresa de armas norte-americana Kel-Tec, se interessou pelo projeto e adquiriu o direito de comercialização da MP9 no país. A Interdynamic, por sua vez, abriu uma subsidiária nos Estados Unidos em parceria com George, para facilitar a estrutura de vendas da arma em questão, e já sabendo das barreiras legais que envolvem a venda de armas automáticas, deixou a arma com o modo de disparo unicamente semiautomático, a batizando como KG-9. Acontece que a legislação norte-americana proibia também mais uma série de características presentes na KG-9, como o funcionamento por ferrolho aberto, a empunhadura vertical frontal e a coronha retrátil. Então, a arma precisou ser praticamente redesenhada, dando origem à KG-99. Mesmo passando a ter o seu ferrolho funcionando de forma fechada, ela ainda podia ser convertida legalmente ao modo totalmente automático, nos estados em que isso era permitido, claro. Entretanto, como esse era um procedimento relativamente fácil de se fazer, muitas conversões clandestinas foram feitas por armeiros do crime, que vendiam essas armas para as gangues do país. Inclusive, essas armas atraíam a atenção dos grupos criminosos por conta da sua facilidade de manutenção e manuseio, sua alta capacidade de munição, com carregadores que suportavam até 32 cartuchos, e tudo isso por um preço muito baixo, o que permitia que muitas dessas fossem compradas para serem usadas em diversos tipos de atividades ilegais. Ainda nos anos 80, George Kellgren ficou insatisfeito com os resultados das vendas da KG-99 nos Estados Unidos e vendeu a sua parte para o seu sócio, Carlos Garcia, que renomeou a Interdynamic USA para Intratec, e a KG-99 agora passava a se chamar Tech 9. As mudanças que ela recebeu foram modestas, como a alteração do design da alça e da massa de mira, a texturização da empunhadura do gatilho e algumas pequenas modificações nas peças do mecanismo de disparo. Buscando aumentar a portabilidade da arma, foi colocada à venda uma versão com um cano reduzido, que ficou conhecida como Tech 9 Mini. Tanto a versão padrão como a versão Mini da Tech 9 vinham com um rosqueamento na ponta do cano que permitia a instalação de um supressor de ruídos ou até mesmo um extensor do cano. Depois de ser usado em um ataque contra estudantes na Califórnia em 1989, o governo do estado inseriu a Tech 9 na lista de armas nominalmente proibidas. Como a Intratec não queria perder o mercado naquela região, em 1990 começou a fabricar a Tech DC-9, onde esse DC significa Designated for California. Observando bem, essa foi uma manobra legal, uma vez que a Tech 9 foi banida no estado, mas se a arma fosse modificada e rebatizada, pela lei seria uma nova arma e, portanto, não era a mesma que havia sido proibida. Basicamente, a única alteração feita na arma foi a mudança do ponto de instalação dos arelhos, que passaram da lateral esquerda do receptáculo superior e do cano para um ponto único na parte posterior do receptáculo superior. A mecânica da arma é tão simples que era perfeitamente possível instalar o receptáculo superior da Tech 9 no receptáculo inferior da Tech DC-9, sem fazer absolutamente nenhum tipo de adaptação
adaptação, simplesmente era só tirar um e colocar o outro. Então, em 1993, aconteceu mais um atentado na Califórnia, onde 2 modelos TEC DC-9 foram usados. Então, naquele mesmo ano, as armas que tinham cobertura de cano foram proibidas no estado, o que englobava diretamente a DC-9. Para piorar de vez a situação da Introtech, em 1994 entrou em vigor a Lei Federal de Banimento de Armas de Assalto, que proibia em todo o país 19 tipos de armas, onde todos os modelos até então fabricados pela Introtech foram inclusos. Mesmo depois de mais esse obstáculo, a empresa não desistiu e, seguindo absolutamente todas as regras de fabricação que a nova lei federal exigia, colocou no mercado a Tec 9 AB10, onde esse AB se refere a Afterburn. As mudanças no modelo AB10 foram a remoção da cobertura e do rosqueamento do cano e a redução do tamanho do carregador, que passou a vir com capacidade para apenas 10 cartuchos. Embora os carregadores dos modelos anteriores, com capacidade para 20 ou 32 cartuchos, fossem perfeitamente compatíveis. Mesmo se adequando às leis, a má reputação que toda a família Tec 9 recebeu ao longo dos anos, por conta do seu uso em diversos ataques a inocentes, manchou o nome da Introtech. A mídia na época fazia matérias sempre dando a entender que essas armas só eram usadas por assassinos e terroristas, o que destruiu a reputação da empresa e, obviamente, fez as vendas desabarem. Diante de todos esses problemas, a Introtech viu que a falência era inevitável e resolveu encerrar suas atividades voluntariamente em 2001. Bom, então agora vamos dar uma olhada como é o funcionamento interno dessa arma, onde o modelo usado na demonstração vai ser a Tec 9. Acompanha comigo. Quando o gatilho é apertado, ele abaixa a trava da base do pino percussor, que, pela ação da sua mola pré-tensionada, empurra o pino para frente, que acerta a espoleta do cartucho e faz o tiro acontecer. Nessa hora, a força causada pela detonação empurra o conjunto do ferrolho e o pino percussor para trás, enquanto o extrator puxa o estojo disparado para ser ejetado. Esse deslocamento para trás é absorvido pela mola recuperadora e do pino percussor, e no final do curso também pelo absorvedor que fica na parte posterior do receptáculo. Depois, as molas voltam a expandir e o pino percussor volta para sua posição de disparo, enquanto o conjunto do ferrolho continua avançando, tirando um novo cartucho do carregador, colocando na entrada do cano e finalizando o ciclo da arma. Na ficha técnica de hoje, eu vou mostrar os dados da versão Tec 9 padrão, que é a mais conhecida em todo o planeta, seja através dos filmes, dos jogos eletrônicos, da internet, enfim. Os dados dessa arma são os seguintes: o peso dela descarregada é de 1,4 kg, o comprimento total da arma é de 31,7 cm, o comprimento total do cano é de 12,7 cm, o calibre do cartucho usado é o 9x19 mm, a capacidade do carregador pode ser de 10, 20, 32 e em algumas adaptações é possível instalar um de 50 ou até mesmo um de 72 cartuchos, sendo esse último um carregador do tipo tambor. A velocidade dos projéteis é de 360 metros por segundo, o alcance operacional é de 50 metros e o alcance máximo é de 350 metros, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito